Olá, você amigo ligado nas nossas redes sociais, é muito bom ter você aqui conosco. Deus abençoe você, a sua família e juntos, nessa noite, iremos estudar mais uma vez um estudo sobre o livro de Daniel. Quero já, de antemão, dizer que você pode receber o nosso guia na sua casa. Esse material tem nos ajudado a entender as profecias de Daniel. Nesse conteúdo, nós estamos viajando há 2.500 anos atrás e vendo tudo que Deus revelou a esse profeta. Se você desejar ter esse material, você pode entrar em contato conosco, nos enviando aqui um pedido através do WhatsApp, o número está aqui embaixo. Em qualquer horário do dia você pode mandar e nós logo responderemos você. É importante também dizer para você que esse conteúdo vai chegar na sua casa gratuitamente, porque ele é patrocinado pelos Anjos da Esperança. Bom, amigos, mais uma semana estamos juntos para estudarmos o livro de Daniel, e esse livro fantástico que tem nos ensinado muitas coisas. Vamos ver hoje uma parte muito interessante desse livro, que é a parte profética. Nesse instante, nós iremos mergulhar nas profecias que Deus revelou a esse homem de Deus. Mas antes, vocês sabem, nós nunca começamos o nosso estudo sem antes pedir ali a direção de Deus para conduzir e também para nos ensinar. Em casa, se você puder, se junte a nós em oração e vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, queremos agradecê-lo, porque temos o privilégio neste dia de estudarmos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo, aquele que esteve com Daniel, esteja conosco aqui também e que sejamos ricamente abençoados e ensinados pelo Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Bíblia na mão aí? A minha Bíblia já está aqui em casa. Você já tomou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia, porque juntos hoje nós vamos estudar o capítulo 7. O capítulo 7 de Daniel, nesse 8º episódio. Você sabe que o primeiro episódio nós fizemos a introdução do livro. E agora chegamos ao capítulo 7, esse capítulo que vai entrar agora nas profecias do livro. Até o último estudo, estudamos sobre a parte histórica. E a parte histórica nos ajudou a compreender que Deus está protegendo, conduzindo o seu povo. Deus está cuidando dos seus filhos. E o que Ele pede? Ele pede que nós sejamos fiéis. E agora vamos entrar na profecia. A profecia nos apresenta um Deus que se revela e revela a história para a humanidade. Tá bom? Bom, vamos lá. Chegamos então nesse capítulo, o capítulo 7. Você em casa pode abrir a sua Bíblia, deixa aberto aí o capítulo 7. É nele que nós vamos estudar. O tema de hoje é os 4 animais estranhos. 4 animais estranhos. Bom, vamos lá. Até semana passada estávamos na sessão histórica. Vimos ali até o capítulo 6, do 1 até o 6, a história do cativeiro, o sonho como uma estátua, a fornalha de fogo, a loucura do rei, a queda da Babilônia e vimos Daniel na cova dos leões. Após isso, agora chegamos na sessão profética. E a sessão profética do livro de Daniel começa no capítulo 7 e nos leva até o capítulo 12, encerrando então assim o livro de Daniel. Bom, a segunda visão que Daniel vai ter, agora vai estar a partir do verso 1, e nós vamos ver quando isso aconteceu. Daniel 7:1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel estava deitado no seu leito, e a Bíblia diz agora que ele começa a ter visões, sonhos, E ele vai datar quando isso se deu. Foi no primeiro ano do rei Belsazar. Então, o que nós conseguimos identificar? Que o capítulo 7, ele está antes do capítulo 6, Porque no capítulo 6 nós já vemos que estava ali o Império Medo-Persa. Aqui Daniel ainda está no Império Babilônico, o rei Belsazar. Possivelmente, Belsazar, ele assumiu, como um regente junto com seu pai, Nabonido. Nabonido era o rei da Babilônia, Nabucodonosor já tinha falecido, e Nabonido agora parte para as regiões da África e deixa o seu filho governando o Império da Babilônia. E vocês viram, na semana passada, que o Império da Babilônia caiu, lá no capítulo 5, com Belsazar e aquela inscrição na parede. Mas agora Daniel vai dizer, foi o primeiro ano do reinado de Belsazar.
Essa é a primeira informação. E ele agora vai nos relatar o que ele viu. O que ele viu nessa visão? No capítulo 7, do verso 2 até o verso 14, ele vai relatar a visão que ele teve. E nós vamos ler aqui alguns versos. O verso 7, o capítulo 7, o verso 2 e 3, diz assim: Falou Daniel e disse, olha só, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos dos céus agitavam o mar. Daniel aqui, ele vê um mar, ele vê ventos, né? E nós podemos nos perguntar, mas o que seria esse mar, o que seriam esses ventos? Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia vai nos apresentar o que significa cada um desses elementos dentro da profecia. Mas ele não para por aí. No verso 3 ele diz assim, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Então agora ele vê ventos, ele vê mar, mas ele também vê animais saindo do mar. Bom, a profecia lá no verso 4 continua, ele vai ver o primeiro animal. O primeiro animal, ele vê um leão, e esse leão era um leão um pouco diferente do que nós conhecemos hoje, né? Porque esse leão tinha asas de águia, e enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então Daniel vê aqui o primeiro império surgindo. E esse império é simbolizado pelo leão. Depois chegamos ao verso 5, e ele diz, continuei olhando, e aí, eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca tinha ali entre os dentes 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Daniel agora vê um outro animal. Além de ver um leão alado, ou seja, um leão com asas, Daniel também vê um urso. E esse urso, ele tinha carne na boca, né? Ele estava mastigando muita carne. Ou seja, ele tinha 3 costelas na sua boca. E nós vamos ver que a profecia vai nos revelar em detalhes o que isso significa. Mais adiante, quando chegamos ao verso 6, a Bíblia, no livro de Daniel, diz assim, Daniel 7, verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora vemos um animal um pouco diferente. Ele vai dizer que agora vem um leopardo. E esse leopardo não tem 2 asas como o leão. Ele tem 4 asas. E esse leopardo, ele agora vai ter o domínio, né? Ele vai dominar, ele vai governar. E por último, chegamos a Daniel, no capítulo 7, o versículo 7, que diz assim. 7, verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram ante dele, e tinha 10 chifres. Esse último animal, Daniel não consegue encontrar, né, ali no conhecimento zoológico dele, né? Daniel, ele tenta descrever com algum animal, mas ele não consegue. Ele vai dizer um animal terrível e espantoso. E esse animal, ele vai ter dentes de ferro. E além disso, esse animal também, ele vai ter 10 chifres. Que profecia! Cheia de imagens. Muitas imagens. E a gente agora precisa compreender, porque a profecia é o estudo da revelação de Deus. O que Deus está tentando nos ensinar através desses tantos símbolos, né? Nós vamos ver agora nesse estudo. E eu convido você em casa para ficar atento. Compartilhe aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer também o conteúdo dessa profecia. Bom, vamos lá. Bom, vemos aqui os símbolos, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós vemos os ventos. E ventos na Bíblia vai simbolizar conflitos, problemas entre nações, políticos, problemas bélicos, ou seja, ventos na profecia bíblica representa conflitos entre nações. Grande período, né, de confronto bélico. Ou seja, nós vemos que ventos, Daniel vê ventos na sua profecia, e isso vai representar
conflito entre as nações. A segunda coisa que nós podemos ver é que lá no livro do profeta Jeremias, ele vai nos apresentar um pouco sobre a descrição dos ventos, tendo o simbolismo de guerras, de conflitos. Ele vai dizer: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Então perceba que Jeremias ele vai fazer ali uma aplicação de ventos a um conflito que estava acontecendo nessa nação, a nação de Elão. Mais do que isso, vamos ao símbolo do mar. O mar também tem um simbolismo. Nós percebemos que mar na profecia vai representar povos, né, nações, multidões e línguas. Quando nós, por exemplo, abrimos lá no livro de Isaías, no capítulo 17, o verso 12, diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares. Né? Então veja, ele está fazendo uma correlação entre povos e mar. E assim nós vemos, né, de fato, que mar representa povos, ventos representa conflitos. Então Daniel vai ver que 4 animais saem da onde? Do mar. Ou seja, 4 impérios vão sair dos povos. Ele vê 4 animais. E se você voltar àquela estátua que Daniel viu, né, lá com Nabucodonosor, no capítulo 2, nós vimos uma estátua de ouro, de prata, de bronze, a perna tinha ferro e os dedos dos pés, barro misturado com ferro. Aquela estátua ela vai encontrar agora também o quê? Um significado dentro da profecia do capítulo 7. Porque no livro de Daniel a profecia vai se expandindo. O capítulo 2 ele apresenta uma estátua. Agora no capítulo 7 ele vai apresentar animais. Porém, tudo isso vai simbolizar a mesma coisa. Só que vai ampliando, vai aumentando a revelação de Deus. Ok? Bom, animais na Bíblia vai significar impérios, reis, reinos. Então, se nós temos 4 animais, temos 4 reinos que iriam surgir. Essa é a interpretação que nós temos do livro de Daniel, usando a escola historicista, que é a melhor escola de interpretação da profecia. Ok? Até aqui alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Podemos seguir? Não? Ok, então vamos seguir. A Babilônia foi o primeiro império que se levantou. Na realidade, nos dias de Daniel, a Babilônia já era a nação que governava o mundo. Né? Na realidade, a Neobabilônia, né? Que era uma Babilônia nova. Ela foi erguida através de Nabucodonosor. Nabucodonosor conseguiu levar a Babilônia de uma nação para uma grande potência. E ela governou do ano 605 até o ano 539. E Daniel vai descrever a Babilônia como leão. E esse leão tem 2 asas. Por quê? Porque as asas aqui representam velocidade de conquista. Então, rapidamente, a Babilônia conseguiu se expandir e se transformar numa grande nação. Porém, a Bíblia vai dizer que essas asas seriam arrancadas. Ou seja, a Babilônia logo iria cair. Após isso, vemos que um outro império, aí, Nabucodonosor, né, foi o grande governante. Após isso, vemos um outro império surgindo. E Daniel vai dizer que esse império é representado pelo urso, né, um animal muito cruel, né, um animal que estraçalha suas vítimas. De fato, os medo-persas eram muito cruéis. Aonde eles chegavam, eles não apenas destruíam os povos, mas usavam crueldade. E nós vemos que esse império ele vai se levantar depois da Babilônia. E, na realidade, vai ser o império que vai derrotar a Babilônia. Nós estudamos isso aqui, quando Ciro, né, invade a Babilônia, passando por baixo, né, do rio Eufrates. Vocês lembram desse estudo em casa? Vocês lembram também? Estudamos aqui. Ciro vai ser o grande governante. E Ciro, ele invade, porém, quem vai se tornar o rei da Babilônia? Dario, que era o tio de Ciro. Né? Na realidade, 2 nações estavam unidas aqui. A nação Medo e a nação Persa. 2 povos que se uniram. Em um momento, os medos governavam. Em outro momento, a Pérsia conseguiu se sobressair e começou a governar os 2 povos. E, nesse momento, a Medo-Pérsia, ela invade, né, a Babilônia e conquista e se torna a grande potência. Vimos na profecia que esse urso estava com 3 costelas na boca, vocês lembram?
A Medo-Pérsia, antes, né, mesmo dela atingir todo o seu potencial, ela vai conquistar 3 povos principais do seu tempo. Ela vai conquistar a Lídia no ano 547, ela vai conquistar a Babilônia no ano 539 e vai conquistar o Egito no ano 526. Então, as 3 costelas na boca do urso significa que a Medo-Pérsia iria conquistar os 3 povos mais importantes dos seus dias: a Lídia, Babilônia e Egito. Ok? Bom, porém, ela não permanece muito tempo, logo ela irá cair. E depois que a Babilônia cai, Medo-Pérsia assume, agora a Medo-Pérsia cai e um outro império vai assumir. Esse império, Daniel vai chamar de leopardo, né? Na sua visão, ele vai ver um leopardo. E esse leopardo, estranhamente, ele tem 4 asas. 4 asas. E além de 4 asas, ele também tem 4 cabeças. 4 cabeças. Interessante, queridos amigos, que esse animal é um animal diferente do que nós conhecemos, né? Não existe um leopardo que tenha asas, né, cabeças. Esse é um animal exótico. Na realidade, Daniel está descrevendo para nós como seria o próximo império. Esse próximo império, nós identificamos na história como o Império Grego. E Alexandre o Grande, né, ele foi o grande conquistador. E ele fez com que o Império Grego saísse de uma pequena província e se transformasse numa nação muito forte, um império. E em pouco tempo, uma década foi necessária para que Alexandre conquistasse o mundo. 12 anos, para ser mais preciso. 12 anos. Alexandre ele vai governar logo nos primeiros anos, né, do Império Greco-Macedônio. E ele vai governar junto com os seus generais, né? Ele tinha os seus generais. Mas você talvez está se perguntando, por que 4 asas? Percebemos que as asas aqui representam velocidade, né? Lembra lá do leão que tinha 2? Agora nós vemos 4, né? Mais rápido ainda. Mais rápido ainda, o Império Grego ia conquistar o mundo. E 4 cabeças por quê? Porque após Alexandre ter conquistado o mundo em 10 anos, 12 anos, logo ele morre aos 33 anos de idade. E quando ele morre aos 33 anos de idade, Alexandre ele deixa o seu império com um vácuo de poder. Quem vai governar? Quem vai governar? E agora, decidem-se que os 4 generais de Alexandre iriam governar o império que ficou. E esses generais, aqui estão algumas batalhas, né, que Alexandre lutou até conseguir instituir o Império Grego-Macedônio, né, como império mundial. As 4 cabeças, segundo Isaac Newton, que foi um grande estudioso da profecia, sabia disso? Sabia que Isaac Newton foi um grande estudioso da profecia da Bíblia? Ele estudou e ele escreveu um livro sobre isso. Ele escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. E Isaac Newton, que foi esse cientista, né, ele, na página 42 do seu livro, ele nos apresenta que essas 4 cabeças são os 4 generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Perceba que cada parte do Império Grego ficou à responsabilidade de um dos seus generais. Por exemplo, Ptolomeu ficou com a parte do Egito, da Palestina, ou o que é hoje o Israel, né? Onde está Israel. Ptolomeu ficou com aquela parte. Cassandro ficou com toda a parte da Grécia, da Macedônia. Lisímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor. E Seleuco ficou com toda a parte da região da Síria, né? O que hoje nós conhecemos como Síria. Esses 4 generais, eles começam a administrar as 4 partes, né, do Império Grego. Mais adiante chegamos a um animal terrível e espantoso. A Grécia não iria governar o mundo para sempre. Logo ela iria cair. E de fato, no ano 168, foi o ano em que muitos pensam que o Império Romano assume, né, a preeminência na história da humanidade, quando ela toma o poder dos gregos. E ela vai governar agora do ano 168 até o ano 476, quase 700 anos governando o mundo. E o Império Romano é descrito aqui como um animal terrível e espantoso. Um animal que tinha dentes de ferro. E nós sabemos da história.
Se você em casa quiser pesquisar, a história, você vai ver que o Império Romano, ele era um império muito forte. E as nações que não se rendiam, eles destruíam, altamente cruéis, muito cruéis. Aonde eles chegavam e aquela população não aceitasse as leis romanas, eles destruíam tudo, incendiavam as cidades, matavam homens, mulheres, todo mundo. Por isso que ficou muito conhecida a Pax Romana, né? Ou seja, onde Roma chega, ela quer instituir as suas leis, a paz. Mas quem não quiser aceitar a paz de Roma, vai receber agora a guerra que Roma está agora a desenvolver contra aquele povo. Bom, avançando mais, vemos que Roma ela vai ter o seu período, e nesse período Roma vai governar o mundo com mão de ferro. Mão de ferro, 700 anos, governando o mundo com mão de ferro. Bom, então chegamos aqui ao Império Romano. O Império Romano governou sobre os povos, principalmente na Europa, durante 700 anos. E na Europa, ela dominou com todo o seu poder. Dominou todos os povos conhecidos. E, assim, o próprio Jesus nasceu, né, embaixo das leis romanas. Israel estava sendo dominado pelos romanos nesse período. Bom, para continuar a profecia, eu vou pedir a sua atenção. Você pode ir agora ao banheiro, tomar um copo d'água, e daqui a pouco nós vamos voltar para continuarmos estudando essas profecias bíblicas no livro de Daniel, que estão nos levando a conhecer toda a história da humanidade. Não saia daí, fique conosco. Estamos no outono, estação do abacate, kiwi, morango e berinjela, do chuchu, tangerina, mamão e acelga. O outono é a estação das folhas no chão, do amadurecimento, da renovação. Nele, o convite para deixar tudo que impede a mudança na vida, na alma, no coração. Entre o quente, o frio e o abraço dos ventos, o outono é, acima de tudo, um tempo de preparação. Antes que venha o difícil inverno, o outono chega para dizer que não importa o que vier pela frente, Deus já fez sua provisão. Toda estação é um novo tempo. Vidas têm sido transformadas graças a você, anjo da esperança. Você tem caminhado ao nosso lado, construindo sempre um novo tempo, uma nova história. O tempo passa e a nossa missão de compartilhar esperança só aumenta. Esse amor que nos move tem alcançado o inimaginável, onde sozinhos não chegaríamos. E a cada passo que damos, você nos impulsiona a espalhar o amor a todo mundo. Por causa de você, a voz da esperança tem abraçado e acalentado corações amigos. O resultado disso tudo é gratidão. Obrigado, anjo da esperança, por você fazer parte dessa missão que transforma vidas. Sou anjo, sou um novo tempo. Olá, amigos, voltamos do nosso intervalo para continuarmos estudando aqui o capítulo 7. Estamos vendo 4 animais surgindo e a profecia está nos apresentando que esses animais representam impérios, né? Grandes reinos que se levantaram e começaram a governar o mundo. Mas antes de voltarmos para o estudo, eu quero oferecer a você o nosso guia de estudo aqui, ó, o guia Daniel. Bíblia Fácil, onde você pode acompanhar conosco esse estudo tão maravilhoso que estamos fazendo, aprendendo tantas coisas novas. Se você deseja, aqui embaixo está aparecendo o número do nosso WhatsApp, você pode fazer o pedido em qualquer momento e teremos alegria em mandar para você, tá bom? Bom, amigos, voltamos. Nós estivemos acompanhando, né, o capítulo 7, e o capítulo 7 vai apresentar para mim e para você esse último animal, que é um animal terrível e espantoso. Esse animal, como Daniel vai descrever, ele tem dentes de ferro. E além disso, ele tem 10 chifres. O que significa tudo isso, né? Nós vamos perceber que esse é o último grande império, né, que vai ser apresentado aqui através dos animais. E após, vamos ver um chifre pequeno que vai aparecer também dentro desse contexto. Vamos lá. Bom, o Império Romano, ele surge após o Império Grego. E nas observações, né, o livro de Newton, as observações
sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, nós vamos ver que na página 56, ele vai descrever o que representa aqueles 10 chifres que Daniel viu nesse animal terrível e espantoso. Newton vai dizer que esses 10 chifres, eles representam 10 tribos bárbaras que implodiram o Império Romano no ano 476. Ou seja, aqueles 10 chifres seriam 10 reinos que surgiriam quando o Império Romano caísse. E que impérios são esses? Você está vendo aí na tela? Nós temos os vândalos, os álamos, os suevos, os visigodos, os burgundos, os francos, os lombardos, os anglo-saxões, os ostrogodos e também os érulos. Isso a história vai nos apresentar. Newton tinha só uma divergência ali, entre os ostrogodos, os érulos, que ele acreditava que também era diferente, e também percebemos que ele tinha uma pequena diferença entre os bretões também. Ao certo que a história corrigiu alguns pontos falhos na compreensão de Newton, e na realidade essa lista dos historiadores é a mais correta. Os impérios que se levantaram, ou seja, as tribos que se levantaram, são essas que nós vemos aí no seu lado direito. Bom, queridos, quando nós descobrimos a profecia vai confirmando que Deus ele está revelando a história através do tempo. Nos dias de Daniel, era impossível que Daniel compreendesse tudo isso que está sendo apresentado. E o próprio livro de Daniel vai nos dizer que só conseguiríamos entender essas profecias num tempo em que Daniel chamou de tempo do fim. E é nesse tempo que as profecias do capítulo 7 em diante, elas vão começar a ser compreendidas. Ou seja, é no tempo do fim que as pessoas teriam interesse e, ao estudar o livro, iriam ver toda a descrição da história diante dos seus olhos. E é o que nós estamos fazendo hoje. Quando nós pegamos a Bíblia e abrimos aqui no livro de Daniel, percebemos que ele está narrando uma história de 2.500 anos para frente, até chegar aos nossos dias. Bom, alguma dúvida até aqui? Não? Podemos seguir? Então vamos seguir. Vemos aí os 4 animais. Esses animais eles vão caindo, um por um, sucessivamente, até chegar a Roma. E Roma é representado lá no capítulo 2 de Daniel como a parte de ferro, aquela parte mais dura, aquela parte mais forte da estátua. Mas vamos seguir. Quando Daniel chega mais adiante nas suas visões, ele agora vai ver algo muito diferente. E lá no verso 8 e no verso 11 do capítulo 7, ele diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Verso 11, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Interessante que Daniel vai apresentar agora, dentre esses 10 chifres, vai surgir um 11º chifre. E ele vai dizer que esse chifre é um chifre pequeno. Ele é pequeno, mas ele tem um diferencial. Esse chifre, ele tem olhos e tem boca. E ele fala insolências, diferentemente dos outros chifres. Na realidade, esse chifre começa pequeno, mas nós vamos perceber nos nossos estudos que esse chifre ele vai crescer. Mas para crescer, a profecia diz que ele vai derrubar, Ele vai crescer de entre 3 chifres e vai acabar derrubando esses 3 chifres. Na próxima semana, nós iremos estudar melhor esse chifre pequeno. Mas nós conseguimos identificar esse chifre pequeno na continuidade, na sequência da história da humanidade. E vemos que esse chifre pequeno, ele só pode ser representado pela Igreja Romana, que agora é ascendida quando o Império Romano cai. Ou seja, 3 chifres caem. Esses 3 chifres caem. E quem seriam esses 3 chifres? Quando nós vamos à história, percebemos que esse chifre pequeno, para que ele seja erguido, 3 precisam cair: os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Mas, pastor, por que esses chifres eles caem?
Eu vou contar para você na próxima semana. Mas eu posso dizer que eles caem por questões religiosas. Eles não tinham uma compatibilidade com a religião de Roma. Eles criam de uma forma diferente. E por isso agora Roma vai pedir auxílio dos outros chifres para derrubarem esses 3. Mas isso é um estudo para a próxima semana. Bom, esse chifre pequeno, ele se levantaria e ele falaria insolências. Ele falaria insolências, mas não só isso. A Bíblia vai descrever que esse chifre ele vai falar mais coisas, vai jogar, né, a verdade por terra e vai perseguir os santos do Altíssimo. Ou seja, esse chifre certamente é um chifre diferente dos outros, é um poder que vai se levantar e não vai trabalhar apenas na política, mas também vai trabalhar no meio religioso e espiritual. Bom, seguindo mais aqui adiante, vamos andar aqui o nosso estudo. Nessa tarde, quando nós chegamos ao estudo do livro de Daniel, no capítulo 7, vemos o interesse de Deus em apresentar para mim e para você o quão a profecia é real. Porque quando Daniel vai descrever todos esses impérios, e império se levanta e império cai. Império se levanta, império cai. Deus está apresentando para mim e para você que, de fato, não são os homens que estão no controle, é Ele. Ele diz quando um vai se levantar, quando o outro vai cair. E quando Ele narra para mim e para você esses fatos históricos, Ele quer fazer com que eu e você acreditemos. E assim, acreditando, fortalecemos a nossa fé. Não sei quantos em casa já estudaram esse tema. E se você já estudou esse tema, você sabe o quanto ele é especial. E eu convido você para continuar estudando conosco. Aqui estamos debruçados sobre um livro muito especial, um livro de Deus. E esse livro é tão atual que ele traz fatos que chegam aos nossos dias. Nesse instante nós iremos ouvir um louvor especial. E enquanto estivermos ouvindo essa mensagem especial, eu gostaria que você permitisse que Deus continuasse falando com você e que Ele abrisse o seu coração para que essas profecias pudessem te levar para a proximidade dEle. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso, que encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali.
posso levantar e viver. Meu querido amigo, talvez você nunca escutou sobre isso que nós estamos falando aqui. Talvez o livro de Daniel para você é algo novo na sua experiência cristã. Mas você percebe como Deus está revelando para mim, para você, a história? O quanto Ele deseja que nós conheçamos o momento que nós estamos inseridos hoje. Esse Deus, Ele revela a história através da profecia. E uma vez que nós conhecemos, somos convidados a confiar de que Ele está no controle. E em breve, os reinos desse mundo passarão, mas o reino de Deus virá e irá prevalecer e irá existir para sempre. Não gostaria você de estar nesse reino? Convido você para orar comigo nesse momento, entregando o seu coração a esse Deus todo bondoso, poderoso e amável. E assim estejamos prontos para recebermos quando Ele voltar. Se você puder, amigos, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque aqui nos encontramos. A Tua palavra é verdadeira e ela nos apresenta fatos históricos indiscutíveis. Podemos, de fato, compreender que tudo isso que foi narrado em Daniel é verdade, porque a história secular nos confirma. E assim a nossa fé é fortalecida. E nós, nesse dia, Senhor Deus, queremos fortalecer a nossa fé, mas também queremos tomar uma decisão ao seu lado. Que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos prepare para a volta do Senhor. E que assim estejamos prontos para vê-lo e subir com Ele para morar na Nova Jerusalém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus amigos, na próxima semana estaremos aqui para mais um estudo. Eu quero convidar você que está em casa para que na semana que vem tome a sua Bíblia mais uma vez, se reúna aqui com o nosso grupo e juntos estudamos a continuidade do capítulo 7. O capítulo 7 não terminou. Paramos aqui nos 4 animais. Nós começamos no chifre pequeno. O que significa esse chifre pequeno? O que ele vai fazer? Na semana que vem eu conto para você e certamente nós estaremos aqui para aprender juntos. Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família.